E aí, galera, beleza? Seguinte, a gente vai fazer conteúdos aqui, né, de história geral, e aí eu não vou seguir a ordem cronológica, não. O que eu vou começar a fornecer para vocês? Aquilo que a gente enxerga mais ou menos que seria prioridade para essa prova. E aí eu já vou adiantando e depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, né, da gente fazendo análise. Muito provavelmente, ou seja, desde o começo a gente está meio que conversando, né, como que a prova da UNB, né, do semestral vai vir, mas muito provavelmente ela vai vir muito parecida com a última e a penúltima prova. Talvez até mais com a última do que a penúltima. Talvez mais parecido com 2019 do que com 2018, né? Então, a gente está se prevenindo aqui, fazendo mais do que outros semestres sobre conteúdos de África. E assim, eles vão ser necessários, mas talvez não tenham o peso na prova que a gente estava esperando. Em cara de 2018 ou 2019, talvez mais para 2019. Então, provavelmente não vai ser uma prova que vai dar tanto trabalho para vocês, né? A gente já comentou isso, assim, pela tendência das últimas provas. Ela provavelmente vem com menos de 30 itens, né, com 26, 23 itens, e vão ser aqueles itens bem historiográficos, de revisionismo e tudo mais, beleza? Então, o que eu vou fazer por enquanto? Eu vou estabelecer conteúdos que, com base nessa nossa expectativa, são conteúdos prioritários, para que você vá se ocupando isso o quanto antes. Para quando a prova for remarcada, a gente voltar para o presencial, não ser aquela correria louca com conteúdos que seriam importantes, beleza? A estratégia vai ser essa. Eu vou fazer depois esse videozinho comentando os itens, o estilo de item. Aí não é só gabaritar, é estudar o tipo de item, tanto de 2018 quanto de 2019, beleza? Bom, o que eu proponho aqui por enquanto? Eu vou fazer esse primeiro vídeo, ou assim, os dois primeiros que vocês vão receber, sobre visões panorâmicas, visões gerais, tanto sobre o século XIX quanto o século XX. Sendo que pode ser que para a prova tenha mais apelo o início do século XX, a primeira metade do século XX, aquela chamada, dentro da era dos extremos, né, dentro do século XX, o período entre guerras, beleza? Aquele período da era dos massacres. Estou usando a nomenclatura aqui do Rubensbaum, que é um historiador que você conhece, britânico, nascido no Egito, né? E é a visão dele que eu vou usar também para a gente fazer o século XIX, pelo menos por enquanto de maneira panorâmica. Depois a gente vai pescando alguns tópicos dentro do século XIX ou dentro do século XX para fazer de maneira específica. Então a gente vai fazer aqui por enquanto, né, Meu Deus, o Caetano desapareceu. Isso. Otário. Ó, a gente vai fazer nesse primeiro momento o longo século XIX, que aí eu estou usando como referência mesmo o Eric Rubensbaum. Como a primeira ideia é fazer de maneira panorâmica, então a gente vai organizar os tópicos na linha e depois a gente vai pincelando para fazer de maneira específica. Beleza? Então é o seguinte, por que é longo o século XIX? Por que ele dura muito? Porque nesta visão do Rubensbaum, e como é a visão de um historiador, aqui a gente não está tão preocupado, né, com a noção linear, certinha, matemática. Ou seja, o nosso século XIX, para ser longo, considerando que é uma interpretação, ele começa um pouquinho antes e vai um pouquinho depois, beleza? Então ele vai começar na Revolução Francesa e vai acabar na Primeira Guerra Mundial. Esse é o nosso longo século XIX. A gente tem que entender justamente a conexão desses dois extremos, certo? Então, o nosso século XIX, o século XIX do Rubensbaum, vai começar em 1798, né? 99, são os 10 anos de Revolução Francesa. Qual é a lógica? O século XIX é o século onde a ordem burguesa se instaura, é onde a ordem burguesa se torna predominante e hegemônica. E quando se fala do mundo burguês, está se falando do mundo capitalista, mas no mundo que é urbano, do mundo que é tecnológico, né, científico, o mundo de consumo, o mundo do tempo cada vez mais acelerado. Acho que eu já até brinquei com isso em sala, né? A gente não está mais tendo tempo a gente não está mais estudando, a gente não está mais falando, a gente não está mais comendo, a gente está estudando, comendo, falando. Não tem nem mais tempo para falar o de, né? Isso assim, isso não é uma novidade, né? Já foi vossa mercê, já foi vós me ser, agora é você, né? Na prática é ser, né? Vai ser isso, né? Né? Vai ser a forma de comunicação. O mundo do burguês é um mundo acelerado, né?
Pensa aí quanto tempo você fica em frente a uma tela de computador para ele abrir a internet sem você dar xizinho, né? Qual é o tempo da sua paciência? É segundos, né? Você não espera um minuto nesse negócio. Então, a ordem burguesa que chegou ao poder com a era das revoluções, né? E a Revolução Francesa, obviamente, faz parte dessa era das revoluções, a Revolução Industrial, né? O movimento iluminista, revolução no âmbito da geografia do pensamento, a independência dos Estados Unidos, as revoluções liberais do século XIX, que a gente vai pontuar aqui. Então, assim, o mundo burguês chega ao poder com a era das revoluções e, portanto, no século XIX é que a ordem burguesa ela se instaura efetivamente, certo? Então, a Revolução Francesa ela não é a primeira das revoluções burguesas, que é a Revolução Gloriosa, 100 anos antes, 1688. Mas a Revolução Francesa é com certeza a mais influente delas. Então é por isso que ela está sendo adotada como parâmetro aqui, certo? Quem que é a figura que é considerado o continuador da Revolução Francesa? Não só o continuador, mas ele é o garantidor da Revolução Francesa na França e também a figura que vai espalhar as ideias da Revolução Francesa na medida que ele conquista outros países. Aí é o Napoleão, né? Ele é um consolidador e ele é um difusor da Revolução Francesa. Sendo que o período napoleônico ele é aqui, de 1799 até 1815, né? Napoleão é a Revolução Francesa. Napoleão entra por exército revolucionário, né? La Nation en Armes, o povo em armas, atendendo ao pedido dos jacobinos. Ele de origem é jacobino, né? Ele é da ilha de Córcega. Em 1792, quando a Áustria declara guerra à Revolução Francesa. E a Áustria está fazendo isso não por ser boazinha nem nada. A Áustria percebe que se a ordem absolutista cair na França, a ordem absolutista ela está em risco na Europa como um todo. E aí o próximo alvo poderia ser ela, sendo que na Áustria é a família Habsburgo, uma família absolutista tradicionalíssima. Uma filha da Áustria, cuidado com o que você pensou, uma filha da Áustria estava na França, que é a Maria Antonieta, né? Esposa do rei da França, Luís XVI. Os dois foram guilhotinados, inclusive. Então a Áustria é o primeiro grande país a reagir. O Napoleão está entrando para o exército justamente nesse momento do início da guerra com a Áustria, que depois vão montar aquelas alianças de países europeus para combater a Revolução Francesa, que são as coalizões, né? Quer dizer, o Napoleão está entrando nesse cenário. Ele vai ter aquela ascensão meteórica. Em 1799 ele sobe ao poder, ainda não sozinho, mas dentro de meio que de um triunvirato, né? Que era o consulado. E aí em 1804 ele vai ser coroado como imperador da França. E o Napoleão vai consolidar a Revolução Francesa. O Código Civil, né? Junto com outros códigos, mas o Código Civil principalmente, porque lembra, direitos civis tratam do quê? Tratam de propriedade privada. Então, o Código Civil é o código que detalha, que destrincha a propriedade privada. Portanto, ele é o código fundamental, né, dentro do interesse revolucionário burguês. O Napoleão, ao realizar a sua expansão, ele domina áreas de comércio, fornecimento de matéria-prima, né, rotas importantes, pontos geoestratégicos, mercado consumidor. Ou seja, as conquistas napoleônicas elas são fundamentais para o desenvolvimento da burguesia e da industrialização na França. Então, Napoleão é um consolidador da Revolução Francesa e um difusor das ideias. E aqui é uma relação dialética que é curiosa, né? Mesmo Napoleão dominando outros países, ele acaba levando ideias revolucionárias. Esses outros países, obviamente, depois vão querer fazer o que o Napoleão fez, mas sem ser dominado por alguém. Então, é curioso isso. Ao mesmo tempo que o Napoleão leva ideias revolucionárias, ele desperta nacionalismo das áreas que ele dominou, que ele conquistou. Beleza? E tem historiador, inclusive, que considera que a Revolução Francesa é todo esse período ali. A Revolução Francesa é de 1798 até 1815, até a queda do Napoleão, né? Essa visão, obviamente, é válida. A gente costuma separar os 10 anos e depois os 16 anos de Napoleão, considerando que o Napoleão, sendo um militar, ou seja, não é o burguês diretamente no controle, então, didaticamente, a gente separa em 2 períodos. Mas você pode enxergar tudo como Revolução Francesa, certo? Só que é o seguinte, lembra que o Napoleão, ele teve uma primeira queda
em 1814, e aí em 1814 já começa o Congresso de Viena. Aí o Napoleão vai ser preso numa ilha, que é a ilha de Elba, uma ilha no mar Mediterrâneo, vai conseguir fugir dessa ilha, ele vai voltar para a França e vai ter um governo curtinho, que é aquele governo dos 100 dias, né? E aí vai ser derrotado aí de maneira definitiva, batalha famosa, né? A batalha na Bélgica, de Waterloo. Aí o Napoleão cai pela segunda e definitiva vez e vai ser preso na ilha de Santa Helena, aí no Oceano Atlântico. Tem um episódio maravilhoso, inclusive, que lembra da Revolução Pernambucana de 1817? Teve influência do pensamento francês. E não só do pensamento, franceses meio que estavam ali articulados com pernambucanos, né? Teve presença de franceses propriamente dito. E a Revolução Pernambucana tinha um plano de resgatar Napoleão na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, levar Napoleão para Pernambuco, para ele se tornar o líder da república que ia nascer, da República Pernambucana. E não deu certo, é uma pena, meu Deus do céu. Esse conteúdo ia ficar muito mais extraordinário se tivesse Napoleão, imagina, governando Pernambuco, né? Já dá uma dimensão do que é o pernambucano, né? A gente não aceita ninguém mais, ninguém menos que Napoleão no nosso governo. E aí Napoleão teria governado Pernambuco, ia ter conquistado o Brasil, quiçá a América do Sul, sermos um grande império napoleônico. Nada disso rolou, né? Napoleão ficou preso na ilha de Santa Helena e lá ele vai morrer. Então, nesse período, Napoleão cai pela primeira vez, começa o Congresso de Viena. Ele volta a ter um governo curtinho, é derrotado definitivamente, é preso numa segunda ilha e lá ele vai falecer. Então a gente coloca aqui 1814, mas a data clássica é mais 15, né? 1815, aqui é o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é a resistência absolutista. Ele não foi o único congresso desse tipo. Você teve congresso em Aix-la-Chapelle, que é uma cidade francesa. Teve congresso em Trieste, que hoje é Itália, norte da Itália, mas na época era governado pelo Império Austríaco, né? Depois vai virar Império Austro-Húngaro. E entenda que o Congresso de Viena, ele é o congresso da resistência absolutista, onde o mundo absolutista está tentando retornar. E, portanto, acabar, cessar com os efeitos, com o impacto da Revolução Francesa e de Napoleão Bonaparte. Então, a ideia do Congresso de Viena é de resgatar a ordem burguesa. Pode aparecer expressões como o resgate do status quo, o resgate do establishment, da ordem vigente, coisas desse tipo. Voltam territórios, voltam famílias derrubadas, como, por exemplo, os Bourbons na França, os Bourbons na Espanha. E vai se montar um elemento que é importante, até para entender esse raciocínio grandão que a gente está fazendo, de longo século XIX, vai se montar no Congresso de Viena a ideia de um concerto europeu, concerto com C, concerto na ideia musical, concerto na ideia de harmonia, ou seja, tentar se montar uma harmonia entre os países europeus para que aquilo que aconteceu com Napoleão não volte a se repetir. Ou seja, um país se sentir tão mais forte que os outros a ponto de invadir os outros na Europa. Ou seja, a Europa não pode passar por isso. Então, aqui no Congresso de Viena, vai ter essa ideia de um concerto europeu. Beleza? Bom, só que aqui as ideias revolucionárias, elas estão adormecidas. Você não consegue eliminá-las. 5 anos depois, essas ideias revolucionárias vão voltar a explodir. E aí o Rubensbauer que nos dá essa sequência de datas. De 1820 a 24, tem um período de revoluções. Aqui, por exemplo, vai ter a Revolução Liberal do Porto. Lembra que essa revolução impacta na independência do Brasil, porque ela era liberal para Portugal, mas ela era recolonizadora para o Brasil, né? Aí depois vai vir 1830 a 38, um outro período revolucionário. Aqui a França vai ter de novo a sua revolução. Por quê? Porque no Congresso de Viena, o absolutismo tentou voltar em todos os lugares. Então a França está derrubando ele de novo. E o grande ano revolucionário, que é 1848. 1848 é o ano de efervescência na Europa como um todo, né? Tanto que ele é o único que tem um nome próprio aqui, a famosa Primavera dos Povos. Então, essas revoluções aqui são chamadas de revoluções liberais. São revoluções burguesas. Sim, de uma forma geral, você tem que ter 6 elementos na cabeça sobre uma revolução liberal,
que é quem a conduz, o que está derrubando, né? Quem está chegando ao poder, quem a conduz, o que está derrubando, qual é o conjunto de ideias que serve como referência, qual é a ideologia, qual é o principal grupo de direitos, qual é o principal documento a ser escrito numa revolução como essa e qual é o sentimento que guia. Na verdade, são 5 elementos, né? Qual é o sentimento que guia essas pessoas? Então, o grupo que lidera e o grupo que está chegando ao poder, a classe burguesa. O que está sendo posto abaixo? O antigo regime, o absolutismo, né? O mercantilismo, a sociedade dividida em estados, né? O predomínio ideológico da Igreja Católica, o antigo regime, a burguesia. Qual é o conjunto de ideias? São as ideias liberais. Liberalismo político. Lembra, quem tem poder tem limites, então divide-se o poder. Defesa da propriedade privada, está em John Locke, está em Montesquieu, os clássicos do liberalismo, né? Liberalismo econômico, começa lá com os fisiocratas, mas o pai mesmo do liberalismo econômico, meu pai, Henrique Cristo. O pai do liberalismo econômico, Adam Smith, né? O Riqueza das Nações, que é do ano da independência dos Estados Unidos, 1776, que é a não intervenção do Estado na economia, deixa que o mercado tenha a sua lógica própria, né? Indivíduos racionais, guiados pelo próprio interesse, ninguém precisa pôr o dedo nisso, a não ser que um indivíduo prejudique o outro de maneira ilegal, antinatural. Aí o Estado vai lá e intervém, se não, deixa que a coisa se autorregula. Então, liberalismo econômico. E a visão liberal na sociedade, que é individualismo, é a visão liberal. Indivíduos são coisas naturais, orgânicas. Indivíduos existem, sociedade não. Sociedade é algo, né, virtual. Sociedade é apenas um nome na nossa cabeça. Sociedade não é algo que existe na realidade como um organismo. O indivíduo é um organismo, né? O pensamento liberal, o pensamento neoliberal, né, ele é anti-Durkheim, ou Durkheim é anti isso, né? O Durkheim é a sociedade, que é o organismo, né? Então, essa é a lógica liberal. Liberalismo político, divisão dos poderes, proteção da propriedade privada. Liberalismo econômico, não intervenção do Estado na economia. Liberalismo do ponto de vista da sociedade. Individualismo. São essas ideias que estão chegando ao poder com a classe burguesa. Qual é o principal grupo de direitos, portanto? O direito de propriedade privada, direitos civis. Qual é o principal documento? Uma Constituição. O sentimento que embala a todos, o nacionalismo. Beleza? Esse conjunto aqui de revoluções, cada país com a sua data, estão fazendo justamente isso. O ápice é a primavera dos povos. Aqui é quando você pode dizer que a ordem burguesa, por mais que ela tente existir aqui e acolá, também tem Rússia, czarista, a família Habsburgo, né, óbvio, se adaptando aos novos tempos, mas está no poder na Áustria. Então, você ainda tem elementos, né, de absolutismo, mas a ordem burguesa ela é avassaladora, né? Frase do Marx, considerando as revoluções burguesas, tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou seja, a classe burguesa ela tem uma capacidade de mudar as coisas, de revolucionária tão grande que as coisas simplesmente vão desmoronando. Tudo bem? Então, 1848 é esse marco. Quando a burguesia chega ao poder, qual é a próxima revolução que ela vai conduzindo, né, no país? É a Revolução Industrial. Então, ao longo desse processo aqui, a Europa vai se industrializando. Industrialização. E aí lembra que tem 2 lugares fora da Europa onde isso vai acontecendo também, que é Estados Unidos, principalmente da metade do século para frente, depois da Guerra Civil, e no Japão, que também é da metade do século para frente. Nesta primeira metade, industrialização mesmo está rolando na Europa, sendo que a Inglaterra foi o primeiro país. Tudo bem? Algo que tem que ser levado em consideração aqui. Aí eu vou didaticamente usar um vermelho e um azul para considerar o seguinte. Para considerar que, nessa lógica do sentimento nacionalista, setores populares e a classe burguesa estão caminhando juntos, porém paralelos, né? Porque, inicialmente, eles têm um interesse comum, que é derrubar a ordem absolutista. Isso traz benefícios, assim, para todos de uma forma geral, né? Porque quando você garante propriedade privada, de uma forma geral, você está garantindo para todo mundo. É óbvio que quem usufrui aí é uma outra discussão. Mas a garantia legal, ela serve para todos. Todos são iguais perante a lei. É uma mudança no paradigma jurídico. Então, eles vêm de maneira paralela, unido pelo sentimento nacionalista.
Mas quando chega a 1848, que a ordem burguesa se consolida, agora os setores populares querem determinados direitos que a classe burguesa não está disposta a dar. Então é neste momento que nós teremos uma mudança de rumo desses movimentos, né? Não é à toa que o Manifesto Comunista do Marx é lançado justamente no ano de 1848. Um pouco antes, ninguém leu, beleza, na época. Foram poucas edições, ninguém leu no momento. Mas o lançamento foi, inclusive, antes da Primavera dos Povos estourar. Por isso que o Marx, depois, passa a ser reconhecido, porque ele escreveu uma obra meio que antecipando, junto com Engels, né? Antecipando o que viria. Então, este momento de 1848 é um momento decisivo, inclusive, para que movimentos populares comecem a ganhar a própria dinâmica, tentar pensar com a própria cabeça de acordo com os próprios interesses, né? Aqui é que os movimentos progressistas, as esquerdas, os socialistas, os comunistas, os anarquistas vão começar a ganhar volume, né? Desenvolver movimentos que realmente são próprios, tentando propor modelos de ruptura e modelos alternativos, né, ao sistema capitalista que está vigente. Aqui é um movimento de ruptura. Sendo que se vai desenvolvendo industrialização, você vai querendo maior demanda social, né? Isso porque já tem movimento ludita ali desde o início do século. Aí lembra, vem um movimento cartista, depois os sindicatos, as trade unions, por aí vai, certo? Mas o que eu quero considerar aqui agora? E aí só para reforçar, com o desenvolvimento desses movimentos sociais, vai se desenvolvendo o pensamento, né, também de caráter mais social. O socialismo nas suas várias vertentes, o anarquismo nas suas várias vertentes, que tem anarquismo individualista, tem anarquismo cooperativista, tem anarquismo revolucionário, assim como tem o chamado socialismo utópico, o nome que o Marx deu, né, para esse grupo, nas suas várias vertentes. Tem o que o Marx chamava do dele, que era o socialismo científico. Então vão se desenvolvendo tanto os movimentos sociais, quanto os pensamentos de esquerda, as ideologias de esquerda, certo? Só que o mundo é um mundo dominado pela burguesia. Com a industrialização, o capitalismo vai ter a sua primeira grande crise. A primeira grande crise capitalista, a primeira crise de superprodução, ela acontece aqui na metade do século, que é 1856. Essa é a primeira grande crise. Ou seja, aquele momento onde o sistema produziu demais, mas o mercado consumidor não deu conta da produção, você tem uma crise de superprodução e, portanto, você diminui a margem de lucro do capitalista, está rolando aqui. Como foi que o capitalismo resolveu essa crise nesse momento? O capitalismo resolve essa crise expandindo o capitalismo para áreas onde o capitalismo de fato ainda não existe, que aí é o neocolonialismo, né, afroasiático. E para influenciar nesses lugares, né, eu tenho que ter uma postura imperialista. Então aqui vai se desenvolver a lógica do imperialismo. Imperialismo é quando o Estado influencia nas decisões de um outro Estado, certo? Só que nesse caso, para influenciar nas decisões de África e Ásia, a Europa teve que se fazer presente. Portanto, eles viraram colônia. Como são colônias de uma outra lógica do que rolou na América, então neocolonialismo, certo? A Europa influencia na América? Sim. Então, este imperialismo, ele está presente na América? Óbvio que está. Mas na América, eu não preciso mais colonizar, porque já há uma influência que vem desde o século XVI, beleza? Mas o imperialismo existe. Então, aqui existe um imperialismo neocolonial, nesses dois continentes, no africano e no asiático. E aí você vai gerar, portanto, disputas entre países imperialistas por novas colônias, certo? Quais são os dois países que vão sair atrasados para isso aqui, porque ainda não estavam formados na época? Itália e Alemanha. Portanto, quando Itália e Alemanha se formarem, Itália 1870, Alemanha 1871, a formação desses dois países, desses dois estados, principalmente da Alemanha, vai quebrar aquele equilíbrio montado no Congresso de Viena, porque sendo países novos, você tem dois novos jogadores, dois novos players, tem dois países para disputarem essas novas áreas
né, entre os países imperialistas. Sendo que lembra que a Alemanha, principalmente, nasce já numa rivalidade brutal com a França. Então, o nascimento de Itália e Alemanha quebra o equilíbrio europeu estabelecido no Congresso de Viena, porque aumenta as disputas de países imperialistas por áreas neocoloniais no continente africano e asiático. Isso aqui vai promovendo uma escalada nas tensões, uma escalada nas disputas. Lembra que houve um episódio no Marrocos que quase que a Primeira Guerra Mundial estoura ali, né, 1910, 1911, entre França e Alemanha, né, sendo que a França já apoiada pela Inglaterra. Quando que essa tensão vai explodir? Justamente na Grande Guerra, né? Então, em 1914 e 1918, essa tensão explode. E é o seguinte, sendo que esses caras fizeram a Conferência de Berlim para tentar, de alguma maneira, amenizar esses conflitos nas áreas neocoloniais. Ou seja, vamos acertar as nossas divisões para tentar promover um equilíbrio. Não deu certo, a tensão explodiu na forma de guerra. Beleza? Então, assim, vamos fazer agora a visão retrospectiva para a gente conectar as duas pontas de verdade, né? A Grande Guerra é resultado da disputa por áreas neocoloniais entre países imperialistas no século XIX, beleza? Sendo que isso aqui quebra o concerto europeu, principalmente pela introdução de Itália e Alemanha, mais Alemanha do que Itália. Bom, imperialismo neocolonial foi a solução que os países europeus industrializados e capitalistas arrumaram para a crise de 1856. Essa crise só acontece como o fruto, né, como o desenvolvimento das contradições do próprio sistema capitalista, da própria industrialização. A industrialização só vai se desenvolvendo porque a burguesia chegou ao poder. A burguesia chega ao poder com as revoluções liberais, sendo que a mãe dessas revoluções é a Revolução Francesa. Aí você conecta as duas pontas. Isso aqui é resultado das disputas imperialistas, que é a solução da crise, só a crise pelo desenvolvimento da própria industrialização e suas contradições. Isso aqui só existe porque a burguesia está no poder e a mãe das revoluções é a francesa. Beleza? Aí você tem o longo século XIX. Certo? Bom, desses tópicos aqui, o que eu vou procurar falar com antecedência para ir fornecendo material para vocês? A gente pode tratar de aspectos gerais desse concerto europeu, a gente vai tratar de industrialização, de ideologias, né, da esquerda, movimentos ali sociais, tratar de nascimento de imperialismo neocolonial, fundamental, né? Tratar do nascimento desse... Falar de quase tudo, na verdade, então, né? Só que assim, tem coisa que a gente vai dar mais detalhes, tem coisa que uma visão mais superficial vai bastar para fazer o provável item que pode cair. Beleza? Mas, por exemplo, detalhamento do Congresso de Berlim. O detalhamento dele, às vezes, não é tão... Detalhamento da questão marroquina, às vezes não. Mas tem coisa aqui que tem que ter noção mais geral, tem coisa que a gente tem que ter um pouco mais de detalhe. Beleza, vocês? É isso. Valeu, galera. Abraço.